até o versículo 12 do capítulo 7, tem a conclusão do Sermão do Monte. E agora o texto de hoje. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado, e são poucos os que a encontram. Então é como se o Senhor Jesus tivesse dito aqui no final: bom, agora que vocês ouviram tudo isso, tudo que foi dito, o que vocês vão fazer? Que atitude vocês vão tomar? A palavra de Deus, ela nos confronta, ela chama para uma decisão. O Evangelho chama para tomarmos uma decisão. E o Senhor Jesus coloca dessa maneira, uma figura de linguagem. Há duas portas. E há dois caminhos. A porta estreita, ou melhor, a porta larga, depois dela tem um caminho largo, que é largo do começo ao fim. E há uma outra porta, a porta estreita. Depois dessa porta tem um caminho estreito, que é estreito do começo ao fim. Passar pela porta larga é fácil, passa de bando. Multidões passam por essa porta. Pode levar tudo, leva toda a bagagem, leva o pecado, leva as tradições de homem, leve luxúria e toda espécie de prazer mundano. E o caminhar também é fácil. Anda-se em multidão, não é identificado a pessoa. Faz o que quiser. E no caminho estreito, entrar pela porta estreita é difícil. O caminhar no caminho apertado é difícil, pois é estreito do começo até o fim. Usando aquele mesmo pensamento do início do capítulo 15, olhando para parece que é mais fácil. Então, por que eu vou pelo mais difícil se eu posso escolher o mais fácil? A razão está no porquê. A porta larga e o caminho largo conduzem à perdição. A porta estreita e o caminho estreito conduz à vida. Quando nós somos levados a olhar e ver por esse ângulo, ver a completude disso, e ao próprio Deus, que através do Espírito Santo tira a trava que está nos nossos olhos e permite que vejamos esse final. Então, nós tomamos a decisão baseado na consequência, na palavra que é a verdade. Caminhando para o encerramento, quero colocar de três maneiras que passar pela porta estreita requer renúncia, deixar coisas para fora, deixar coisas do lado de fora. Primeiramente, precisa deixar a multidão. Lembra? Caminho direito está uma multidão, todos andando. Precisa apartar-se dessa multidão. Como fez Abraão, aparta-te, aparta do teu povo, da tua terra, vai para onde eu te mandar. Muitas vezes, nessa multidão, pode estar o nosso povo, o parente de sangue. Precisamos apartar espiritualmente e não presencialmente, porque nós estamos no mundo, e Deus nos colocou como luz e sal neste mundo. Temos relacionamento com os ímpios, mas o apartar espiritualmente, pensar diferente, falar diferente, agir diferente. E não é muito difícil, é a coisa mais fácil, porque se vivermos conforme a justiça de Deus, em vida de retidão, a própria multidão vai se apartar de nós. A segunda coisa é deixar o caminho. Pode acontecer de deixar a multidão, mas continuar no caminho largo um pouco atrás. Não é suficiente, precisa abandonar o caminho. E por último, o mais difícil,
abandonar o próprio eu, a própria natureza adâmica. Precisa deixar o eu natural do lado de fora e seguir nessa nova identidade que Cristo Jesus nos deu. Por graça, por meio da fé que Deus colocou no nosso coração, essa fé salvadora na pessoa de Cristo e na obra dele. Essa é a mensagem de hoje, que possamos refletir sobre ela, saber das dificuldades do dia a dia e saber o que nos aguarda. Qual que é a nossa bendita esperança de encontrar aquele que já está à frente nesse caminho, que nos aguarda, que nos espera, que nos receberá para estar com ele por toda a eternidade. Essa pessoa é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Messias, o nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Deus da glória, Pai querido, amado Senhor, te louvamos e bendizemos o teu nome, que é santo de eternidade a eternidade. Te damos graças, Pai, porque o Senhor que nos sustenta. Te damos graças por abrir os nossos olhos, por clarear a nossa mente, por ver, compreender, entender pela ação do teu Espírito Santo e sermos levados e dados como propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, obrigado por grandiosa salvação. Obrigado também pela tua palavra honesta e verdadeira, que nos diz que o caminho é estreito, é difícil do começo ao fim. Dá-nos perseverança, ajuda-nos, sustenta com o teu braço direito poderoso e coloque todos os dias no nosso coração a maravilhosa e bendita esperança de encontrar com o Senhor Jesus e ver a face dele. Contemplar a glória grandiosa de Cristo Jesus. É o dia que nós aguardamos, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Amém. Agora eu chamo o grupo de louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como é maravilhoso realmente sabemos que a nossa esperança está no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? De saber que Deus um dia deu seu único Filho para morrer na cruz, para nos salvar de todos os nossos pecados. E hoje nós temos esse livre acesso ao Pai, acesso a esse grandioso Senhor. Amém? Então vamos juntos louvar e exaltar a esse Deus maravilhoso. Se coloquem em pé e adore ao Senhor Jesus agora.
dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor Jesus. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Estamos aqui esta noite para juntos louvarmos e exaltarmos a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que é maior que todas as coisas, maior que reinos, maior que reis. Ele é maior que todo esse mundo. Amém? Foi Ele que realmente nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. Só Ele tem o todo poder de realmente nos sustentar e derramar suas bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Amém? Desculpa, eu inverti aqui as músicas. Deus me deu tudo mesmo, tá certo? Deus me deu tudo, me deu seu filho.
tenho esperança, tenho um tesouro, eu tenho Jesus, nada me falta, eu tenho Jesus, nada me falta. Amém. Como é maravilhoso sabermos que quando nós temos Jesus nas nossas vidas, nada nos falta, porque Ele supre todas as nossas necessidades, Ele supre todas as nossas dificuldades. Então é esse Deus maravilhoso que nós devemos adorar e honrar todos os dias das nossas vidas, amém? Agora os irmãos também têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente seus dízimos e as suas ofertas. Agora sim, maior que reino, Jesus morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. Amém? Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e que toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda ciência e saber, sobre bens, riquezas e poder, grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e que toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda ciência e saber, é sobre os bens, riquezas e poder, grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim, o meu Jesus
meu Jesus me amou, pensou em mim. O meu Jesus me amou. Pai, esta noite queremos te agradecer, Deus, porque só o Senhor é o início de tudo, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança, Senhor. Obrigada, Deus, que nós temos a esperança, Senhor Jesus, de um dia encontrarmos o Senhor Jesus ali no céu, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, pelo teu grande amor por nós, Senhor Jesus. Obrigada pela salvação que tu nos deste, Senhor. E agora eu quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos derramadas nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus, pelo teu infinito amor por nós. Recebe, Senhor, essa noite o nosso louvor e a nossa adoração. E te pedimos também, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar, amém? Bom, mais uma vez, agora chegou o momento de orarmos intercedendo a Deus pelas nossas necessidades. Temos algumas questões para colocar diante de Deus, rogar a Ele pela bondade, pelo amor, pela misericórdia e pelo poder grandioso dEle em nosso favor. Certo de que Ele nos ouve, pois Ele mesmo nos reconciliou em Cristo Jesus, e Ele nos ama de forma grandiosa, e a misericórdia é infinita. Então, que os irmãos também que tenham alguma causa, seja colocada diante do nosso grandioso Deus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador de todas as coisas, pelo poder da Tua palavra, o Senhor sustenta tudo que há no universo, a nossa vida, o nosso respirar, e todos os nossos caminhos estão diante do Senhor. Na condição de filhos feitos com poder, por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou e nos resgatou das trevas, nos plantando no reino de luz do Filho do Teu amor. E é nessa condição de filho que nos achegamos diante do Senhor com convicção, pois chegamos com a justiça perfeita de Cristo Jesus, sem nenhuma justiça própria, Pai, mas com a justiça eterna, consumada, do nosso Salvador Jesus, que adquiriu lá na cruz do Calvário, com a sua morte, com o seu sepultamento e com a sua ressurreição de entre os mortos. Pai, colocamos diante do Senhor a vida do Flávio, o irmão da irmã Marta, que sofreu um acidente grave, está internado no hospital, a situação era grave. Contudo, Pai, nessa tarde já recebemos notícia, através de um áudio, que ele recobrou a consciência, que o organismo dele já está respondendo. Sabemos, Pai, que a ação do Senhor foi rápida. O Senhor não tarda em nos ajudar. Damos glórias ao Senhor por essa restauração do irmão Flávio
E rogamos, Pai, em nome de Jesus, que a restauração seja completa. A calcificação dos ossos, se houve fratura, recuperação muscular, que ele esteja pleno novamente, Pai. E que o Senhor seja glorificado através dessa obra maravilhosa. Também te agradecemos pela vida da esposa dele, a Mazé, que teve ferimentos leves, Pai. Tua proteção e o teu livramento foi sobre ela. Obrigado, Senhor. Também pedimos pela vida de um colega de trabalho da irmã Gabriela, o Cláudio Duarte, que está internado na UTI no hospital por diabetes alta. Sabemos das complicações da diabetes, Senhor. Rogamos que o Senhor tenha misericórdia dele, que o Senhor haja na vida dele com compaixão, que a diabetes seja baixada e que não tenha nenhum transtorno, nenhuma consequência, Pai, que ele seja restaurado, em nome de Jesus. Pai, também rogamos pela vida do irmão Lúcio. É uma alegria vê-lo aqui conosco, tê-lo aqui conosco. Rogamos, Pai, pela cura completa do irmão Lúcio. Que todas aquelas células maléficas sejam destruídas, Senhor. Que o organismo seja reforçado, que a defesa do organismo seja plena, que ele seja curado sem nenhuma sequela, Pai. Assim que nós oramos, em nome de Jesus. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe e guarde a vida do irmão Rafael, da irmã Martinha e das crianças do Joel e da Raquelzinha, que em breve retornarão dessa viagem do México. Te damos graças, Pai, por esse irmão zeloso e querido, que mesmo em viagem distante, tem esse compromisso com a igreja, com o ministério da igreja. Lá mesmo ele tem trabalhado, Senhor, e tem nos ajudado aqui. Que o Senhor conceda a eles, a família, um resto de férias maravilhosa. E no retorno, Pai, que seja guardado, protegido, com livramentos, e que retornem para cá em integridade física e com vidas preservadas, Pai. Também coloco diante do Senhor, Pai, a vida dos meus filhos, do Lucas e do Caian, que estão distantes, cada qual seguindo um caminho profissional, um na Austrália, outro na Polônia. Que o Senhor os guie na vida profissional, Pai. Sustenta a vida profissional desses dois homens, e que o tempo da salvação para eles seja abreviado, Senhor. Eles reconheçam a Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Sejam declarados filhos do Deus Altíssimo. E também, Pai, lembro agora da gravidez da Patrícia, do irmão Doni, a Manuela, que em breve virá a esse mundo. Que no tempo adequado, Senhor, venha com saúde, venha forte, venha saudável. Em nome de Jesus. E também a gravidez da irmã Bruna, esposa do irmão Silas, esse fruto que foi gerado no ventre dela e se desenvolve, Pai, que tenha um desenvolvimento maravilhoso. Que no tempo predito, já agendado pelo Senhor, essa criança venha com saúde, seja flecha na mão do guerreiro, que é o irmão Silas. Pai, eu oro pelas nossas crianças. Eu peço que elas cresçam em estatura e em conhecimento do Senhor. Que elas sejam criadas como herança do Senhor. E que em tudo o Senhor seja misericordioso com elas, Pai. Assim eu oro e já te agradecemos, Pai, pois a oração é da igreja.
Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós vamos dar prosseguimento ao nosso culto, celebrando este momento da ceia, onde nós relembramos a morte e o sacrifício de Cristo ali na cruz. E não há texto que traz de uma forma tão vívida esse momento que Jesus passou ali na cruz, do que o texto que foi profetizado pelo profeta Isaías, no capítulo 53, quando diz aqui: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, o profeta Isaías, mediante a ação aqui, a revelação do Espírito Santo, descreveu em detalhes o que viria a acontecer com o Messias. Jesus, desprezado e rejeitado, aquele que levou as nossas dores e enfermidades, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E a palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje nós podemos ter paz por causa de Cristo, do que ele fez naquela cruz. Hoje nós temos perdão diante de Deus por causa de Cristo, por causa do que ele fez naquela cruz. E ele deixou um memorial, irmãos, que nós celebramos a cada primeiro domingo do mês. Cada primeiro domingo nós celebramos aqui a ceia do Senhor, representando este momento do sacrifício de Cristo, onde nós temos dois símbolos, um representando o corpo de Cristo, que é o pão, e o outro representando o sangue de Jesus vertido naquela cruz, que é o suco de uva. E você que já reconheceu Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida, você que já declarou publicamente a sua fé em Cristo descendo as águas do batismo, você é convidado então a participar deste momento de celebração, onde nós celebramos a aliança, irmãos, a aliança que Deus fez conosco e que nós também temos uns com os outros. É uma aliança vertical e uma aliança horizontal, uma representação clássica da cruz, que realmente mostra para nós aquilo que Jesus fez por nossas vidas. Eu quero convidar aqui à frente aqueles que vão auxiliar na ministração da ceia, e eu quero convidar você que vai participar deste momento para que se coloque de pé. Enquanto o louvor estiver sendo ministrado, você vai estar recebendo os elementos da ceia e depois todos juntos vamos estar participando então desta celebração da morte e do sacrifício de Cristo Jesus. Enquanto o louvor estiver sendo entoado, os irmãos vão estar aí distribuindo então os elementos da ceia. Bem seco eu andei e perdi
te salvo, me alegro em sua luz. Foi na cruz, irmãos, foi na cruz que ele levou os nossos pecados. Eu gosto muito deste hino, porque ele traz um retrato vívido do que realmente nós somos e do que realmente Cristo fez por cada um de nós. Os irmãos podem retirar aí o papel alumínio que está cobrindo o copo, para que juntos possamos então participar deste momento da celebração da morte de Cristo. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, pois, o pão em memória da morte de Cristo. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, por este tão grande amor, demonstrado, ó Deus, de uma forma que está além da nossa compreensão. Um amor, ó Deus, que nos alcança. Um amor, ó Pai, que realmente, ó Deus, nos leva a reconhecer o quão pecador nós somos e o quão necessitados nós temos da salvação do Senhor. E somos gratos porque através desse sacrifício, hoje nós podemos ter o livre acesso à Tua presença, por causa do corpo de Cristo, que foi ali, ó Deus, castigado, para que hoje nós pudéssemos ter a paz e o perdão dos nossos pecados. A palavra continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos, pois, o cálice. Obrigado, meu Deus, por este sangue que foi derramado naquela cruz, o sangue que nos redime e que traz o perdão dos nossos pecados. Se não fosse por isso, todos nós ainda estaríamos, ó Deus, debaixo da ira do Senhor, condenados à perdição eterna. Mas, ó Deus, o Senhor estabeleceu na eternidade um plano, ó Deus, que o Senhor tem cumprido e o cumpriu segundo o Teu propósito e a Tua vontade, e nós somos gratos por isso. E como nós acabamos de ler aqui, ó Deus, todas as vezes que comermos este pão e bebemos este cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E nós ansiamos, ó Deus, por esse dia em que Ele voltará para buscar, ó Deus, a sua igreja. E aí nós estaremos, ó Deus, celebrando, ó Deus, as bodas do Cordeiro, juntamente, ó Pai, com Cristo Jesus. E por isso nós te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se assentar. E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Esta série que nós temos trabalhado aqui, estudando, meditando e refletindo neste Evangelho. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Hoje nós vamos refletir aqui do verso 17 até o verso 31. E o tema de nossa mensagem hoje é prioridades pessoais e a busca pela salvação eterna. A palavra de Deus diz o seguinte:
E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para todos os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Irmãos e irmãs, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles incluem essa narrativa desse encontro de Jesus com este homem aqui. Ele parece surgir como que do nada, ansioso ali para apresentar a sua pergunta para Jesus. E ele faz um questionamento, ele lança uma pergunta que eu diria que é a pergunta universal. Como eu faço para entrar no céu? Essa é a grande pergunta que precisa ser respondida e que estava aqui incomodando o coração deste homem. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para poder entrar no céu? Mas, irmãos, nós percebemos que rapidamente fica claro que este homem aqui, ele não vai aceitar a resposta que Jesus lhe dá. E a pergunta feita aqui revela um anseio profundo que ele tinha ali de encontrar uma relação mais significativa com Deus e assim então alcançar a vida eterna. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia ensina que os pecadores não buscam a Deus por conta própria. A Bíblia é muito clara em nos ensinar isso. Pecadores não buscam a Deus por conta própria. Quando nós vamos aqui para Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, diz aqui, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então vejam vocês que a Bíblia deixa muito claro que nenhum pecador vai buscar a Deus por vontade própria. E o próprio Jesus também afirmou essa realidade, quando lá no Evangelho de João ele declara o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim a menos que tenha sido concedido pelo Pai. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que apesar da Bíblia afirmar que nenhum pecador vai buscar a Deus por vontade própria, ela também nos diz que ordena aos pecadores para buscarem a Deus e não seguir o cumprimento dos seus próprios desejos egoístas. A Bíblia sempre está exortando aos pecadores a buscarem a Deus, mesmo que eles não façam isso por vontade própria, por desejo próprio. Porque lá no livro de Isaías, a palavra vai dizer ali, olha, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Veja que a Bíblia faz um convite ao pecador para buscar a Deus. A Bíblia faz um convite ao pecador para que se converta, para que se volte para o Senhor. Mas sabemos que aqueles que buscam a Deus devem fazê-lo nos termos que Ele determinou, e não segundo o seu próprio desejo e vontade. Então, quando a Bíblia exorta você a buscá-lo, você deve buscá-lo, mas de acordo com a forma como Ele determinou, e não da maneira como você quer. Porque Ele mesmo disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. No entanto, são muitos que têm suas vidas centradas em si mesmos e não buscam ao Senhor. Irmãos e irmãs, nós vemos aqui que mesmo aqueles que buscam a Deus, quando o fazem, fazem apenas para os seus próprios interesses. Nós vimos isso com a multidão que estava ali buscando a Jesus. Eles não estavam, a maioria das pessoas não estava interessada na salvação que Cristo estava apresentando. A maioria estava interessada na cura, na libertação, naquilo que Jesus poderia lhes oferecer ali, naquele momento. E esta passagem aqui, ela introduz então esse incidente que descreve o encontro entre um homem rico, influente, jovem e Jesus. Irmãos, nos relatos paralelos dos outros evangelhos é que nós ficamos sabendo que não se trata apenas aqui de um jovem, mas era um jovem de alta posição. Por isso que na maioria das vezes ele é descrito como o jovem rico. Quando você vai, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, capítulo 19, que traz esse mesmo relato, Mateus 19, aqui no versículo 20, diz aqui, olha, replicou-lhe o jovem. Então Mateus nos dá a indicação de que era um jovem. Agora entenda que jovem, dentro de um conceito judaico, era um homem a partir ali dos seus 20 anos até os seus 35, 40 anos. Então este era o jovem que é relatado dentro do contexto ali judaico. Então poderia ser ali alguém que tivesse ali entre os seus 20 até os seus 40 anos de idade. E em Lucas, capítulo 18, Evangelho de Lucas, capítulo 18, no verso 18, diz assim, certo homem de posição. Então vejam vocês que não era qualquer pessoa que estava buscando a Jesus. Jesus diz então a esse jovem envolvido ali em uma busca espiritual, algo que ele não conseguiu aceitar. E a resposta, irmãos, de Jesus demonstra que o interesse deste jovem em obter a vida eterna era superficial. Nós vemos ali que Jesus confronta-o com a escolha justamente entre as suas prioridades e a prioridade de Deus. Jesus vai confrontá-lo diretamente quais eram as prioridades que ele tinha e qual era a prioridade de Deus.
entre satisfação nesta vida e a plenitude na vida futura. E quando então ficou claro que o que Jesus estava oferecendo ia custar então a esse jovem o seu orgulho, as suas posses, ele então decidiu que o preço era alto demais, mesmo para alcançar a vida eterna. Irmãos, à primeira vista, este jovem parecia realmente interessado. Mas quando ele foi confrontado por Jesus, ele revelou aonde realmente estava o seu coração. Conforme nos diz o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 21. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Este jovem queria a vida eterna, mas não o suficiente para abandonar o seu orgulho e as suas posses. Ao invés disso, ele queria ali acrescentar a vida eterna ao que ele já possuía dentro dos seus termos. Ele queria ali seguir a Jesus, mas dentro daquilo que ele acreditava e que ele esperava, e não nos termos de Cristo. Então nós vimos que este homem era rico, era jovem, de posição. Nós podemos dizer que ele tinha tudo, mas ele não tinha a salvação. A história deste jovem nos mostra algo de grande importância e que é, irmãos, a essência da mensagem que a Bíblia nos traz. Nos mostra que a salvação, ela não é obtida por méritos próprios ou conquistas pessoais, e muito menos por uma vida boa que você leva aqui nessa terra. Esse texto aqui mostra claramente a centralidade da mensagem do Evangelho. A salvação, ela não é pelas obras. A salvação, ela é pela graça de Deus. Então nós vemos aqui uma necessidade a ser preenchida. Então, diante ali do seu estado emocional, evidenciado aqui pelo fato de que ele correu e ele se ajoelhou ali aos pés de Jesus, este jovem aqui estava buscando uma resposta para algo que estava ali incomodando o seu coração, para algo que estava ali incomodando a sua mente. E como um judeu criado na lei e também nas expectativas judaicas, a sua dúvida, ela estava ali acompanhada do desejo de se assegurar aqui e agora de que ele realmente estava caminhando na direção certa para o seu destino final. Ele queria ter a plena certeza de que ele estava fazendo tudo certo para poder entrar no reino de Deus. E pelo menos por um momento, esse jovem pareceu estar desejoso de fazer o que fosse preciso ali para poder alcançar o seu alvo. Porque ele queria estar em paz naquele momento e também gozar ali de uma vida abençoada eternamente. Quantas pessoas não estão assim? Elas querem realmente encontrar a paz aqui e agora e ter a plena certeza de que vão alcançar o céu lá no futuro. Existem muitas pessoas que estão assim, mas nós vamos ver que a maioria delas são como este jovem diante de Jesus. A primeira coisa, irmãos, que nós vemos aqui neste texto é uma questão crucial a ser respondida. Como eu disse, ele faz a pergunta universal que todos fazem. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou, o que eu faço para poder entrar no céu? Irmãos, várias coisas sobre este jovem rico, que tinha ali conseguido muito de acordo com o sistema religioso de sua época, com certeza teria chocado aqueles que o viram. Porque ele correu até Jesus. Irmãos, você tem que tentar imaginar a cena dentro daquele contexto, dentro daquela época.
Os homens naquela época, eles usavam grandes túnicas, como se fossem vestidos realmente ali, longos. Não existia calça, não existia bermuda. Eram roupas ali, túnicas bem longas. Então, para alguém correr, ele teria que levantar essa túnica e amarrar aqui na coxa dele, para poder correr. Isso era um ato vergonhoso para um homem mostrar as suas pernas naquela época. Seria como se disséssemos hoje um atentado ao pudor. Então imagina só aquele jovem amarrando aqui e correndo atrás de Jesus. E não somente isso, o texto diz que ele correu e se ajoelhou. Uma postura humilde. Uma postura de adoração na presença daquele a quem os religiosos tinham ali como um falso profeta e que inclusive estavam tentando ali matar Jesus. Então este jovem à primeira vista parece alguém realmente ali desesperado, parece realmente alguém ali que estava disposto a fazer qualquer coisa para obter aquilo que ele estava procurando. Este jovem de posição parecia ter uma perspectiva infalível. Por um momento, ele reconheceu a sua necessidade. Mas apesar de todas as suas realizações religiosas, ele não tinha uma esperança confiante de que ele iria para o céu. Desconsiderando-se ali a sua reputação e a sua dignidade, ele humildemente vai a Jesus publicamente. Nós vimos, irmãos, e percebemos aqui que ele dirigiu-se à pessoa certa. E ele fez a pergunta certa. Mas a despeito do fato dele ter vindo à pessoa certa, de ter abordado o tema certo, de ter recebido a resposta certa, ele tomou a decisão errada. Irmãos, olha só. Ele foi a pessoa certa, fez a pergunta certa, recebeu a resposta certa, mas tomou a decisão errada. Há um texto em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que se repete também no capítulo 16, verso 25, que diz: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim conduz à morte. Este jovem amou mais o dinheiro do que a Deus. Ele amou mais a terra do que o céu. Ele amou mais os prazeres transitórios desta vida do que a salvação da sua alma. E mesmo reconhecendo Jesus como mestre, ele não acatou aquilo que Jesus estava para lhe ensinar. Jesus sabia que esse jovem rico, quando dirigiu-se a ele ali, chamando-o de bom mestre, ele estava sendo muito superficial. Porque, irmãos e irmãs, se ele realmente cresce de todo o seu coração que Jesus era bom, no sentido mais elevado do termo, ele teria obedecido a ordem que Jesus estava para lhe dar. Se ele realmente considerasse Jesus como um bom mestre, ele o teria obedecido. Mas não foi isso que ele fez. Por isso nós vemos aqui, nos versos 18 e 19, uma questão a ser confrontada. Quando Jesus diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Vejam vocês que Jesus estimula a pergunta desse jovem aqui. Jesus dá ali uma assistência à sua fé, dirigindo a questão que realmente ele precisava saber. Irmão, Jesus sabia muito bem
que para que esse jovem pudesse ser salvo, ele teria que ser confrontado com um padrão absoluto de bondade, ou seja, a lei perfeita estabelecida por aquele que é único, que é perfeito, que é bom, que é Deus. Jesus vai confrontá-lo então com isso. Jesus chama a atenção dele para a compreensão superficial da verdadeira bondade. Uma compreensão ali que muitos acabam compartilhando. Irmãos e irmãs, nós somos rápidos para chamar alguém de bom, sem dar atenção àquilo que realmente Deus exige. Porque geralmente nós utilizamos o termo bom de forma comparativa. Nós pegamos uma pessoa ali, que é um trabalhador, um pai de família, cuida bem dos seus filhos, cuida bem da sua casa, é um cidadão honesto, e nós dizemos, esse cara é bom. E às vezes nós pegamos uma pessoa ali, que muitas vezes é uma pessoa totalmente entregue aos seus vícios, uma pessoa desonesta, uma pessoa de mau caráter, e nós dizemos, esse cara é mau. Veja que nós fazemos esse tipo de comparação. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e Deus olha a essência de cada um dessas pessoas, Deus vai olhar e dizer assim, esses dois são maus. Embora um tenha atitudes corretas e o outro tenha atitudes erradas, mas os dois são maus. Por isso que Jesus confronta este jovem com o padrão absoluto da lei de Deus. Ao chamar Jesus de bom, este jovem o estava comparando ali com os outros mestres da sua época. E é por essa razão, então, que Jesus o leva a olhar a verdadeira perspectiva do que significa ser bom. A bondade genuína, irmãos, é definida pelo caráter de Deus. E o caráter de Deus se manifesta na lei que ele estabeleceu. Por isso que nós temos de nos julgar contra esse padrão. O padrão final da justiça de Deus. Se nós nos olharmos no padrão de justiça de Deus, por mais que aos olhos das pessoas você seja uma pessoa boa, você vai ver o quão ruim você é. Essa que é a grande verdade. Ao invés de ficarmos nos comparando com aquele que é pior do que nós deveríamos estar nos comparando à lei de Deus, ao padrão de justiça de Deus. Porque quando assim o fazemos, nós vamos perceber que somos tão ruins quanto aquela pessoa. E a resposta que Jesus dá aqui, irmãos, não é uma negação da divindade dele. Ao referir-se que somente Deus é bom, o propósito aqui era repreender o entendimento inadequado deste homem da palavra bom e redefini-lo em relação a Deus. Por isso que Jesus vai dizer, olha, por que você está me chamando bom? Bom só tem um que é Deus. Jesus não está negando ali a sua divindade, ele está apenas dizendo àquele homem ao que ele realmente deveria estar se comparando. Como os religiosos da sua época, este homem aqui tinha torcido a lei em um meio de estabelecer ali a sua própria bondade e justiça. É como se ele olhasse para a lei e pegasse ali ticando, eu obedeço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, então eu sou um cara bom, eu sou um cara justo. Mas Jesus o desafia, irmãos. O desafia a julgar a sua vida pela lei e a perceber que ele não era bom como ele realmente estava dizendo ser. Um fato que nós percebemos que veio a se revelar quando Jesus o confronta, então, a colocar em prática a verdadeira lei de Deus de amar a Deus e amar ao próximo. Porque se você perceber claramente aqui a relação de mandamentos que Jesus cita para ele,
tem a ver com a relação dele para com o próximo. Se você perceber, ele diz aqui, olha, sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Cada um desses mandamentos está relacionado ao próximo. Jesus cita a lei de Deus, porque é por meio da lei, irmãos, que vem o pleno conhecimento do pecado, conforme o apóstolo Paulo nos diz aqui em Romanos capítulo 7, versículo 7. Que iremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então Jesus, ele vem aqui e mostra, irmãos, que é por meio da lei que veio um pleno conhecimento do pecado. Jesus confronta aquele jovem com a lei que ele dizia seguir. Você realmente está obedecendo aos mandamentos de Deus, como realmente deve ser? Você está seguindo o padrão de justiça que você estabeleceu para você, como realmente deve ser? E a reação, então, desse jovem rico revelou a natureza superficial da sua atitude. Porque o seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas ele estava enganado quanto à maneira de alcançar essa vida eterna. O desejo dele em alcançar era sincero, mas os meios que ele queria fazê-lo, não. Ele queria obter salvação pelas obras e não pela graça. E eu digo a você, a salvação não consiste naquilo que você faz para Deus, mas no que Deus fez por você através de Cristo Jesus. Por mais que você tente fazer algo para Deus, você não vai conseguir obter a sua salvação, porque a salvação só vem através de Jesus. O padrão absoluto da justiça de Deus foi cumprido nele. Como nós lemos aqui no capítulo do profeta Isaías. E aí então nós vemos aqui a verdadeira questão a ser praticada. No verso 21 e no verso 22, 20 a 22, diz aqui, olha, então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Como se ele dissesse assim, mas isso aí eu já estou fazendo. Se é para seguir a lei, eu já tenho feito isso. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, então só te falta uma coisa, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. E olha só o que o texto diz, irmãos, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aquele jovem, ele não tinha consciência do quão pecador ele era. Até que ele foi confrontado com a lei segundo o padrão que Deus estabeleceu e não o padrão que ele achava que deveria ser. Quando ele foi confrontado aqui com o padrão da justiça de Deus, ele não percebeu o quão pecador ele era. Ele tinha ali um entendimento superficial do que era bom, uma compreensão superficial da lei de Deus. Ele nutria ali a esperança dentro do seu coração de que ele pudesse ali ganhar o seu caminho para o céu. E a sua alegação de que ele guardava todas essas coisas, até esse momento, revelou, na verdade, o seu fracasso total para realmente entender o quão pecador ele era. O jovem rico pensou que suas virtudes externas poderiam agradar a Deus.
Ele pensou ali que guardava a lei. Mas Jesus lhe mostrou que ele havia quebrado os 2 principais mandamentos que resumem a lei de Deus: amar a Deus e amar ao próximo. Porque quando Jesus o confrontou, olha, se você realmente tem obedecido todos esses mandamentos, então só te falta uma coisa, meu filho. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e aí você me segue. A palavra diz que ele saiu contrariado dali, ele saiu indignado, porque não é a resposta que ele queria ouvir. Jesus mostrou para ele: você realmente ama o seu próximo? Então vende tudo que você tem, dá aos pobres. E aí você vem e me segue. Quantas vezes nós queremos fazer como este jovem, somos como este jovem. Queremos estabelecer o nosso padrão de justiça diante de Deus. E aí quando Deus nos confronta, existem aqueles que sabem reconhecer, mas existem aqueles que viram as costas para Jesus e vão embora, assim como esse jovem fez. A teologia deste jovem era baseada em apenas não fazer coisas erradas e praticar as coisas certas. Era isso que esse jovem estava fazendo. Eu não faço nada de errado. Estou sempre procurando andar na linha. Mas, irmãos, Jesus abriu os olhos desse jovem para ver o quão cego ele estava. Como o hino que nós cantamos aqui. Ao quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Converter-me não quis. Este jovem mediu a sua obediência apenas por ações externas e não por atitudes internas. Deus está muito mais interessado no seu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. O coração revela as verdadeiras motivações que você tem em realmente seguir a Deus ou não. Se você está seguindo humildemente e com sinceridade, ou simplesmente por interesse. Jesus identificou o que estava no coração deste jovem: a cobiça e o orgulho. A cobiça porque ele não quis abrir mão das suas riquezas. E o orgulho porque ele não aceitou aquilo que Jesus estava lhe dizendo. E nós podemos ver isso justamente no fato de que ele saiu dali contrariado, porque ele possuía muitas riquezas, e ele não estava disposto a renunciar a elas para seguir a Jesus. Jesus então confronta-o com a lei, para depois apresentar o verdadeiro evangelho. Porque, irmãos, os pecadores, eles não estão prontos para as boas novas do evangelho até que aceitem a má notícia de que a lei condena os pecadores como culpados. Esta é a mensagem do evangelho. Antes de ser uma boa notícia, o evangelho é uma má notícia. Porque o evangelho, ele vai mostrar para você o seguinte: olha, este é o padrão de Deus. É assim que Deus quer que você ande, é assim que Deus quer que você viva. E aí, geralmente, a gente pega aquela lista e começa a ticar ali: isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço. Fala, pronto, já estou dentro do padrão de Deus. Mas quando Deus começa a examinar o seu coração e ver as verdadeiras intenções que está dentro de você, aí você vai reconhecer: realmente eu não estou dentro do padrão de Deus. Por isso que vem a má notícia, porque a lei vai dizer o seguinte: você é pecador. E ela te condena por isso. Mas vem a boa notícia: tem alguém que vai te salvar. Você só precisa aceitá-lo. Você só precisa reconhecer o que ele fez por você.
o preço que ele pagou, para que a justiça dele, não a sua, seja sobre a sua vida. E você possa ser reconhecido diante de Deus como um verdadeiro justo. Este jovem não estava disposto a reconhecer que ele era um pecador, a afirmar que as suas boas obras não poderiam salvá-lo, mas somente a graça e a misericórdia de Deus. Somente reconhecendo o senhorio de Cristo sobre a sua vida. O jovem rico, irmãos, perdeu a riqueza eterna por causa da riqueza temporal. Quantas pessoas estão perdendo a eternidade por causa dos prazeres que este mundo tem para oferecer? É triste, irmãos, ver quantas vidas estão sendo perdidas por causa disso. Assim como desse jovem. E aí nós vemos aqui uma questão a ser aprendida. Do verso 23 até o verso 31. Eu não vou ler aqui novamente, farei apenas menção. Mas, irmãos, nós percebemos aqui que os discípulos de Jesus, como muitos judeus ali, eles pensavam que a riqueza era uma prova da bênção de Deus. Porque olha só o que o verso vai dizer aqui, olha. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agora olha só o que diz o verso 26. Então eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo: mas então quem é que pode ser salvo? E Jesus responde: para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Irmãos, os discípulos, assim como os judeus, eles tinham essa ideia de que a riqueza era uma prova da bênção de Deus. E Jesus então vai corrigir esse conceito errôneo que eles tinham. Porque na cultura judaica, irmãos, a riqueza e o poder eram sinais da bênção de Deus. E diante então dessa teologia dos discípulos, é que nós vamos poder entender por que é que eles ficaram ali maravilhados quando eles ouviram Jesus declarar que seria muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Porque eles tinham essa mentalidade: alguém que é rico é alguém abençoado pelo Senhor. A bênção de Deus está sobre a vida dele. Mas Jesus declara que seria muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E ele ainda reforça a ideia da dificuldade de entrar no reino de Deus, enfatizando a questão e utilizando-se aqui de uma impossibilidade por meio de uma metáfora. Quando ele diz aqui, olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Alguns querem debater essa questão aí, sobre esse versículo, o que não é o meu propósito aqui nesta noite. Alguns dizem assim que esse camelo passar pelo fundo de uma agulha é porque lá em Jerusalém tinha uma porta estreita que era muito baixa e que um camelo, que era um animal, teria que se ajoelhar para poder passar por essa porta. Outros vão dizer que o camelo aqui, na verdade, era como se fosse aquelas grandes cordas ali das embarcações, que era muito difícil você pegar aquela corda lá e passar pelo furo de uma agulha. Irmãos, a questão não é essa, a questão é que Jesus está usando aqui da impossibilidade, ele está falando de uma metáfora. Se vai ser um camelo passar por uma porta, se vai ser uma corda imensa passar pelo fundo de uma agulha, isso para mim não interessa. O que interessa é a impossibilidade que Jesus está querendo mostrar aqui. Ele diz: é difícil. É mais fácil acontecer isso do que um rico entrar no reino de Deus.
nós notamos que Jesus muda suas palavras um pouco, mas de forma bem significativa. Porque no primeiro comentário, irmãos, ele diz o seguinte: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí então Jesus faz um segundo comentário. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Se Jesus tivesse se atido ali apenas a primeira questão, as pessoas iam dizer: só os ricos que não entram no reino de Deus. Mas Jesus está falando qualquer um que confia na riqueza. Não importa qual é o nível de riqueza que você tenha, mas qualquer um que confia na riqueza não pode entrar no reino de Deus. Jesus aqui, irmãos, não está condenando a riqueza, mas a confiança nela. Porque a palavra é muito clara em dizer que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas é o amor a ele. Porque nós olhamos para a palavra, irmãos, e nós encontramos pessoas ricas e piedosas. Abraão, um homem de posses, muito rico, mas piedoso. Jacó, homem de posses, rico, mas piedoso. José tornou-se governador do Egito, um homem de posses extremamente rico, mas piedoso. Nós temos ali o próprio Jó, um homem ali muito rico, mas piedoso. Nós temos no Novo Testamento José de Arimateia, que praticamente ali pagou todo o funeral de Jesus, mas era um homem piedoso. O problema não está na riqueza, irmãos. O problema não é ser rico. O problema é você colocar a confiança nisso. Não importa qual é o nível de riqueza que você tenha. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele diz o seguinte: o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Irmãos, a questão não é possuir o dinheiro, mas é você ser possuído por ele. A riqueza traz uma falsa sensação de segurança, porque ela se torna o ídolo que consome o seu coração. Jesus vai falar sobre isso aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 24, ele diz aqui, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqueles que ansiosamente buscam a riqueza deste mundo, jamais valorizarão de modo justo a graça de Deus. Aqueles que querem desfrutar dos prazeres que este mundo pode dar, não irão participar das riquezas que há no reino de Deus. E Jesus então procura colocar na mente dos discípulos essa profunda impressão de que realmente a salvação, do começo ao fim, não é uma conquista humana, é uma obra divina. Por isso que ele vai dizer aqui para os discípulos, quando os discípulos dizem assim, mas Senhor, se é desse modo, então quem é que pode salvar-se? A resposta de Jesus: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível.
Jesus está mostrando para os discípulos que a salvação não vem por mérito, não vem por conquista própria, não vem pelas suas obras, não vem pelo que você faz ou deixa de fazer. Salvação vem pela graça de Deus. É Deus que salva. Qualquer coisa, irmãos, que diminua o valor da soberania de Deus na salvação do ser humano é condenável. Deus, em Cristo, é o único que pode salvar completamente. E a conversão de um pecador é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ninguém pode salvar-se a si mesmo, ninguém pode regenerar-se a si mesmo. É somente Deus que vai fazer de um pecador um adorador do Deus vivo. É somente Deus, a palavra diz claramente que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E para aqueles que sabem reconhecer isso, e pela fé se entregam a Deus, eles recebem do Senhor a recompensa nesta vida e também na vindoura. Porque Deus recompensa a fidelidade daqueles que nele confiam. Porque Pedro questionou aqui, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. E a resposta de Jesus, em verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e ainda no mundo por vir a vida eterna. Vejam vocês, irmãos, que quando você caminha com Deus, você recebe muito mais aqui e ainda recebe a eternidade no céu. Nós percebemos que enquanto o mundo coloca em primeiro lugar os que têm sucesso nessa vida e colocam em último lugar aqueles que deixam tudo por amor a Cristo e ao Evangelho, esses estão em último. Mas Deus tem outra visão, irmãos. Os primeiros deste mundo serão os últimos, e os considerados últimos na visão deste mundo serão os primeiros. Por isso que Jesus diz aqui, olha, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quem quer se sobressair nessa vida, quem quer ser reconhecido pela sua fama, pelas riquezas nessa vida, serão os últimos no reino dos céus. Mas aqueles que são os últimos aqui, serão os primeiros lá em cima. Irmãos, a história do encontro de Jesus com o jovem rico nos lembra que o caminho da vida eterna é uma jornada pessoal. É sua. É o seu caminhar com Deus. Ninguém pode fazer isso por você. A salvação, ela é individual. É a sua vida com Deus. E ela é pela graça de Deus. E nessa busca nós somos confrontados com essa escolha entre as nossas prioridades e a prioridade de Deus. E a Bíblia mostra que, embora Deus busque ativamente os pecadores, essa busca requer um esforço sincero daqueles que anseiam por uma vida eterna plena. E a decisão de seguir a Cristo revela que, apesar dela ser pela graça, ainda há um preço a se pagar. Você tem a salvação pela graça, mas há um preço a se pagar. Assim como aquele jovem deveria ter pago o seu preço. Quando Jesus disse para ele, olha, uma coisa te falta. Abandona a sua cobiça e deixa o seu orgulho de lado. E aí você pode me seguir. E o que aquele jovem fez? Preferiu continuar com a sua cobiça
e com o seu orgulho e virar as costas para Jesus. Para aquele jovem rico, o preço se mostrou alto demais para ele, porque as riquezas e os prazeres terrenos tinham mais valor do que a salvação que ele estava buscando. O encontro de Jesus com o jovem rico, irmãos, é um exemplo vívido da nossa busca por significado e salvação. Muitas pessoas estão querendo entrar no céu, querem herdar a vida eterna, e fazem de tudo para isso. Buscam todos os meios, tentam aí os caminhos que as religiões apresentam. Tenta fazer boas ações, boas obras, pagar promessas. Mas a salvação ela é estabelecida nos termos de Deus e não no seu. Aquele jovem ansioso em encontrar resposta fez essa pergunta que todos fazem: como eu posso entrar no céu? E nós vimos que a história nos ensina que a salvação não é por mérito próprio ou conquistas pessoais. A busca pela vida eterna e a nossa relação com Deus deve ser baseada na humildade, no reconhecimento de nossas fraquezas e da nossa entrega total a Deus. Então você precisa reconhecer a sua pecaminosidade e entender que não pode cumprir perfeitamente a lei de Deus e passar a depender da graça e da misericórdia dele para ser salvo. É crucial, irmãos, reconhecer que nossas prioridades pessoais, elas precisam estar alinhadas com a soberania de Deus e que seguir Jesus vai exigir sacrifícios de você. Sacrifícios pessoais, sacrifícios de relacionamento e várias outras coisas na sua vida você vai ter que deixar para trás. E Deus vai confrontar você com isso. Uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida realmente na presença do Senhor e não segundo a maneira como você acha que deve ser. Embora nenhum sacrifício, é claro, de nossa parte, vai compensar ou se igualar ao sacrifício de Jesus na cruz. Por maior que você pense que seja o seu sacrifício nessa terra, daquilo que você tem que deixar para trás para poder seguir a Jesus, não se iguala e nem se compara ao sacrifício que Jesus fez na cruz. Aquele jovem desejava uma relação mais profunda com Deus, mas ele não estava disposto a abandonar suas prioridades pessoais, que eram a sua riqueza e o seu orgulho. E, infelizmente, assim como este jovem, são muitos que buscam a vida eterna, mas não estão dispostos a renunciar aos seus desejos e vontades para seguir Jesus. Então veja bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Não foi o dinheiro que atrapalhou aquele jovem rico. Foi a sua autossuficiência. Não foram os bens materiais. Foi o seu orgulho. Então nós vimos ali que como uma lâmina de um hábil cirurgião, as palavras de Jesus, elas separam o coração das verdadeiras razões pelas quais nós o buscamos. Por que você está buscando a Deus? Qual é a motivação que você realmente busca ao Senhor? Porque Deus vai confrontar você. Talvez você venha com as suas expectativas, com os seus anseios, da forma como aquele jovem, correndo, ansioso, querendo saber o que ele poderia fazer mais, além daquilo que ele já estava fazendo. E aí Deus vai confrontar você.
entenda que você pode ter muito a perder neste mundo se você quer seguir a Jesus. Você vai perder muito, irmãos, quando você realmente quer seguir a Jesus. Você pode perder amigos, você pode perder família, você pode perder trabalho, você pode perder muitas coisas nesse mundo. Se você realmente quer seguir a Jesus. Mas eu te digo uma coisa. Você vai ter muito mais a perder nessa vida e na eternidade se você não segui-lo. O que você prefere? Seguir Jesus significa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de Jesus e do Evangelho, esse a salvará. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Não seja como este jovem. Ele tinha a pergunta certa para fazer. Ele foi na pessoa certa. Ele recebeu a resposta certa. Mas ele tomou a decisão errada. Então não seja você a tomar a decisão errada na sua vida quando você for confrontado por Deus com as prioridades que você tem em relação à prioridade que Ele quer para a sua vida. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e te agradecemos mais uma vez pela manifestação do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas e aqui em nosso meio. Somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra, esta revelação da Tua vontade, ó Deus, e dos Teus propósitos. Somos gratos, ó Deus, pela revelação do Teu Espírito, ó Deus, por iluminar a nossa mente na compreensão dessa palavra. Ó Deus, quantos são aqueles que são como este jovem, ansioso, por querer saber, ó Deus, como podem entrar no céu, como podem alcançar a vida eterna. E talvez estejam aí, ó Deus, tentando todos os meios possíveis para que isso aconteça, mas ainda tem um vazio, ainda tem, ó Deus, uma necessidade no coração. E quando eles são ali, ó Deus, confrontados com os verdadeiros motivos pelos quais eles buscam ao Senhor, que não sejamos como este jovem que saiu dali contrariado, porque ele não aceitou a Deus a resposta que Jesus lhe deu. Ao ser confrontado com a sua verdadeira motivação de querer entrar no céu. Não é por mérito ou conquista nossa, é pela graça do Senhor. Graça que nos foi concedida através de Cristo Jesus. Ele se fez pecador por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça diante do Senhor. Então não há nada que possamos fazer, ó Deus, para alcançar a salvação do Senhor, a não ser reconhecer, ó Deus, esta tão grande obra, ó Deus, que o Senhor fez. E reconhecer, ó Deus, que não merecemos, mas o Senhor, pela Tua graça, nos concede. Mas isso não significa que não há sacrifícios da nossa parte. Haverá sim, ó Deus, porque para seguir a Cristo nós precisamos sacrificar os nossos desejos e as nossas vontades, as nossas prioridades pessoais, por amor ao reino de Deus e ao Evangelho de Cristo. E que o Senhor nos ajude nisso, para que possamos caminhar cada vez mais, ó Deus, na plena certeza de que, ó Deus, nós estamos andando com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Antes de nós encerrarmos, eu quero só passar aqui alguns avisos. Lembrar então aos homens aí, nós vamos ter aí o nosso encontro de homens no próximo sábado. Então já anota aí na sua agenda, tá, irmãos? Às 18h30, ainda não definimos ali o local, mas marca aí na agenda que durante a semana eu coloco lá no grupo, manda até individualmente, quando a gente tiver definido aí, para no próximo sábado, então às 18h30, a gente dar continuidade ao estudo do livro ali, Homem Nota 10. Né, que realmente possamos aí ser homens nota
10. Uma outra coisa, irmãos, geralmente nos meses que tem 5 domingos, nós tínhamos estipulado que o último domingo é o culto de missões e fazemos também um almoço na parte da manhã, só que vai haver aí uma alteração nessa agenda. O culto de missões, ao invés de ser no dia 30, que seria o último domingo, vai ser agora no dia 16, tá? Sem ser no próximo, no outro domingo, e nós não faremos o almoço. Então, dessa vez, a gente não vai ter o almoço. A gente convidou o pastor José Augusto, conhecido como pastor Guto. Quem me passou o contato dele foi o pastor Rodrigo. Ele, inclusive, celebrou aí o casamento do pastor Rodrigo. Então, creio que a maioria aqui das pessoas o conhecem. Então, ele vai estar conosco, vai estar vindo do Rio de Janeiro. Então, no domingo, dia 16 à noite, ele vai estar aí compartilhando conosco a palavra de Deus. Então, uma alteração aí no nosso calendário, tá? Ao invés do culto de missões ser realizado no último domingo, vai ser no dia 16, e nós não teremos o almoço, teremos apenas o culto na parte da noite. O pastor, ele já tem compromisso lá no Rio de Janeiro pela manhã, então ele só vai poder estar conosco no domingo à noite. Inclusive, eu estive falando com ele hoje, ele falou que já vai participar lá da igreja que convidou ele lá para pregar, e ele já vai vir direto para cá, porque a viagem é um pouco longa. Ele deve chegar por volta de umas 4h30, quase 5 horas da tarde, aqui em Taubaté, para poder nos abençoar com a palavra de Deus, tá bom? Então, anota aí também na sua agenda essa alteração aí dentro do nosso calendário, tá? E não esqueçam dos nossos grupos de discipulado que tem acontecido durante a semana, tem sido realmente uma bênção poder participar aí desses grupos. Como o irmão Pedro falou no início, a gente tem aprendido sobre a identidade em Cristo Jesus. Na semana passada, a gente falou sobre a identidade masculina em Cristo, e essa semana nós falamos sobre a identidade feminina em Cristo Jesus. E tem sido realmente uma bênção poder participar. Se você não tem participado, não deixe de participar, irmãos. É para o seu crescimento, para a sua edificação espiritual. E convide pessoas para estar conosco. É uma porta aberta ali para que você possa realmente estar ali convidando amigos, familiares para estarem junto com a gente participando desses encontros, tá bom? Vamos nos colocar em pé. E lembrando aos irmãos, vai ter, né, irmã? Então, logo após o culto, irmãos, assim como foi feito na semana passada, a gente vai ter um caldinho aqui, tá? Então, não vá embora, fica aqui com a gente, participa aqui desse momento de comunhão pós-culto aqui, já vai com a barriguinha cheia para casa, tá? Com um caldinho aí delicioso preparado aí, que a semana passada estava muito bom, que nem sobrou, né? Nem sobrou nada. Todo mundo aí comeu, se satisfez e já vai para casa ali, já com jantado já. É só chegar em casa e deitar e dormir e aproveitar a semana da graça de Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, e te agradecemos mais uma vez pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos aqui nesta noite, ó Deus, pela graça do Senhor, para juntos celebrarmos, ó Deus, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, as bênçãos que o Senhor tem derramado, mas principalmente, ó Deus, quem o Senhor é, o Deus exaltado e glorificado acima de todas as coisas. Nós te agradecemos por cada momento deste culto, ó Deus, e principalmente pela Tua palavra que vem de encontro ao nosso coração. Que tenhamos uma semana, ó Deus, abençoada na Tua presença, sendo conduzidos e dirigidos pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, levando, ó Pai, essa palavra de salvação a tantas vidas que precisam ouvir, ó Deus, da mensagem do Evangelho de Cristo. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Não vá embora, fica aí para tomar um caldinho junto com a gente.